Então, para os seres humanos que irão assistir esse vídeo no YouTube, talvez eu possa começar com uma premissa de que eu preciso começar de algum lugar, de algum ponto, com o que eu tenho em mãos agora, a ferramenta primordial, que é o celular que eu tenho agora. Talvez esse primeiro vídeo seja o engate para os próximos, para que eu consiga se aprimorar e evoluir constantemente nesse aperfeiçoamento de mim mesmo, de entender quem eu sou, talvez prospectar a quem assista esse vídeo. Espero que tenha uma repercussão muito interessante, que instigue também outras pessoas que queiram começar de algum lugar, vejam esse vídeo como uma porta de entrada, porque por mais que eu ainda me sinta tímido num ponto interno meu, eu preciso me expor gradualmente a tudo que me desafia, a tudo que me faz sair dessa bolha, desse aspecto desse auto-fechamento sobre mim mesmo, sobre o mundo, sobre como eu enxergo o mundo, como eu enxergo as pessoas à minha volta, como eu enxergo a dor que eu reprimi muitos anos dentro de mim, que está vindo à tona agora, tanto que eu estou no processo de uma autocura, que está sendo muito difícil mesmo. Passei por um estágio de separação, na qual eu fui primeiramente exposto, e está sendo muito difícil. Mas parece que nesse contexto da jornada, talvez esse ponto de dor seja primordial para eu entender o que de fato eu preciso fazer com a minha vida, com a minha existência. Talvez não só perambular por aí como mais um ser humano simples. Eu acho que talvez você que assista esse vídeo sinta que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa muito errada, tanto com o mundo, tanto com as pessoas, tanto com esse imediatismo, com esse conformismo, com esse lado mais automativo da raça humana agora, presos ao celular, presos aos prazeres hedônicos, que são efêmeros, que não regozijam a alma de alguma forma, e também atenuante a isso, no prospecto, uma aspiração maior, fazem sempre a mesma coisa todos os dias, só que em graus diferentes de sentimentos e emoções. E eu vim aqui, eu estava limpando a casa, aí veio essa forte convicção de eu preciso gravar esse vídeo, eu preciso começar de algum ponto inicial. Talvez este seja um ponto de engate. Eu vou começar a minha jornada de caminhada para talvez progredir para um triatlo, digamos assim, pegar minha bike interna e começar a pedalar nessa estrada da existência para tentar chegar a algum lugar. Talvez encontrar o pico da montanha e ver de cima o que eu posso não estar enxergando de baixo, talvez pela minha ignorância ou pela falta de empatia com o mundo, que sabemos muito bem que a forma como a gente capta e assimila o que nos foi imposto desde a infância, como a gente foi regido naquele ambiente familiar, isso vem me amedrontando, me assombrando um pouco agora que eu cheguei na fase adulta. E eu preciso entender o porquê das coisas, o porquê que eu ajo como eu ajo, o porquê que a gente faz determinadas coisas, por mais que seja errado, a gente sabe que é errado, mas ainda continua fazendo. Talvez por alguma maldição hereditária, talvez por comportamentos inconscientes que não se sustentam através do nosso eu, o eu primordial, né? O eu intrínseco, que ele é mais, o eu que é mais consciente, a gente mesmo, como pessoa. Então, como que eu posso extrair todos os conhecimentos que eu venho detendo ao longo dos anos, repercutindo, aumentando o meu repertório? Talvez eu precise estudar mais profundamente e arduamente, não só o conhecimento, mas o conhecimento junto com a ação, porque eu sinto que eu ainda estou muito estagnado em alguns pontos da minha vida. Então acho que eu me expondo justamente através deste vídeo, do contato com quem vai me assistir. Eu espero que assista esse vídeo sem julgamento. Talvez sem julgamento eu falo em relação à minha aparência, em relação a como eu gesticulo minhas palavras, como eu consigo me comunicar no momento. Talvez não muito assertivo, mas um pouco mais esclarecido, com uma mente mais ativa de como eu posso recolocar as palavras e não ser tão prolixo, né, na questão de tentar entregar uma mensagem de forma mais simples e coesa,
Porque de todas as formas eu sinto que tem alguma coisa errada. Por exemplo, eu não me encaixo mais em certos ambientes. Eu sinto que a minha alma, ela grita exuberantemente para mim sair de determinados lugares, de sair de perto de determinadas pessoas. Isso não é talvez atrelado ao meu ego, meu egocentrismo, de que não, eu sou superior porque as pessoas não têm aquilo que eu busco. Não. Talvez seja uma forma mais ínfima e genuína de entender que eu não caibo mais nesses lugares, nesses ciclos sociais. E quanto mais cedo eu entender isso, que o ambiente ele vai me moldar, inconscientemente falando, então eu preciso estar em ambientes, eu preciso me inserir em ambientes que sejam promissores, que tenham um compromisso de passar o conhecimento adiante, mas passar o conhecimento com humildade, não com arrogância. Porque essa obsessão, obsessão que eu tenho dentro de mim, junto com a humildade de crescer, de fazer algo realmente grande para minha vida, talvez ajudar as pessoas e nesse processo ser ajudado, eu posso de alguma forma extrair talvez um propósito, porque eu sinto que por mais que eu faça de tudo, que eu não me entregue aos prazeres imediatos, imediatistas, e consiga achar construção no desconforto, eu sinto que ainda me falta algo. Me falta algo, talvez que seja muito mais profundo do que a minha parte humana, humanesca, consiga identificar, decifrar no momento. Como, por exemplo, eu tenho o hábito de ler todos os dias. Eu tenho livros muito, muito bons aqui, nessa parte no meu lar, que eu acho muito promissor. Eu gosto de olhar para isso com muito orgulho, entendendo que essa pessoa que eu sou, esses livros, são os eu, futuros que eu vou me tornar, talvez, a longo prazo, no futuro muito mais próximo do que eu imagino. E talvez quanto mais eu me inserir, quanto mais eu me aprofundar nesses conhecimentos, junto com a ação, com a aplicação deles, eu vou de fato mudar a minha realidade. Eu vou co-criar uma realidade que internamente no meu mundo mental já está sendo feito, mas na realidade ela ainda acontece de forma desorganizada. Ou seja, não é o mundo que eu quero viver. Eu sinto que eu estou passando pelas coisas, mas eu não pertenço a elas. Eu não pertenço. Eu não pertenço onde eu moro, o bairro onde eu moro. Eu me sinto muito estranho quando eu estou aqui. Não que eu não seja grato pelo teto sobre a minha cabeça, pela cama onde eu possa dormir, enfim, pelas coisas que eu minimamente consigo ser grato, mas não é uma relação de buscar a grandeza exageradamente. Ou seja, eu preciso de riqueza, eu preciso me tornar milionário, eu preciso me tornar empreendedor. Não, na verdade eu preciso servir a algum propósito. Propósito talvez de ajudar as pessoas, tanto que as pessoas que conversam comigo gostam de conversar comigo. Falam que eu converso muito bem. Às vezes eu me questiono sobre isso por conta dessa incapacidade que me foi imposto quando eu era criança, de talvez não ser o suficiente, de talvez quebrar esses paradigmas internos que não foram curados e talvez dar mais atenção a essa criança interior que nos permeia por dentro, que ainda está viva, mas imaculada, escondida, reprimida. E aos poucos eu acho que eu estou entendendo a dor que transforma ou a dor que possa nos destruir. Então qual dor a gente vai escolher para sobreviver a essas catástrofes mentais, a esse caos, talvez esse fim do mundo que esteja acontecendo dentro de nós mesmos, porque o mundo ele vai continuar sendo mundo de todas as formas. Então, eu empiricamente conseguindo destacar as minhas partes boas das partes más em relação à nossa sombra, talvez querendo nos proteger de algo que a gente precisa de fato alcançar na vida, eu posso seriamente pensar em mudar isso. Talvez essa mudança seja eu gravando esse vídeo, não com uma grande qualidade, porque eu estou começando porque eu posso, mas o importante é esse passo, é começar de alguma forma, sem colocar obstáculo, manter a constância. E eu espero que esse vídeo repercuta de alguma forma, que tenha interações onde vocês possam interagir, talvez na sua parte mais sincera de vocês mesmos, de tocar no coração de vocês e entender que se eu estou começando e vocês querem começar de algum ponto, vocês podem começar de alguma forma, assim como eu estou iniciando. Então eu acho muito importante a gente colocar essas autorreflexões sobre como a gente pode mudar, ou seja, não de uma forma incongruente, porque
os estímulos que nos são expostos todos os dias talvez nos digam o contrário. Nos dizem que a gente pode seguir essa rotina padrão de escassez de todas as áreas da nossa vida, de se rodear de pessoas que não têm a capacidade de nos moldar a uma personalidade muito mais aceitável, a realidade que a gente quer viver, e talvez parar de se dissolver para caber no molde dos outros. Talvez por algum afeto ansioso, por algum afeto desproporcional ao que nos falta, e a gente acaba buscando no outro, e quando o outro não tem para nos entregar, a gente se decepciona com isso. Então, acho que pelo que eu passei até agora, foi de fato um pequeno processo, nem que seja mínimo, um pequeno detalhe para me encontrar crescimento. Ou seja, se tornar um navegador nesse oceano de dor e angústia, para que eu possa me tornar um bom marinheiro, um bom navegante. Talvez parar numa ilha onde essa ilha seja a vida que eu busco. Talvez a paz que eu busque no meio do caos. Talvez eu usar o arquétipo da Fênix, de entender que o caos e o sofrimento tem a grande capacidade de nos formar como ser humano mais benevolente, mais ligado às virtudes, talvez com uma carência não só da parte afetiva, mas carência de nós mesmos, de fugir de nós mesmos o tempo todo, essa que é a questão, talvez fugir de nós mesmos com compras, com coisas supérfluas que são desnecessárias, que a gente nem sabe o que a gente está comprando. Então acho que a gente tem que comprar primeiramente as nossas faculdades internas, comprar a nossa dignidade, comprar o nosso bom tempo usado em boas coisas, em coisas produtivas, talvez ser mais seletivo, não no extremo, mas um seletivo consciente. Seletivismo com as pessoas, com o materialismo, com as objeções, com os planos, com as metas. Então acho que é muito importante. E dessa premissa eu fico por aqui. Esse é só um prólogo, eu vou continuar, eu vou me manter firme nessa jornada. Eu sinto que agora eu vou conseguir me libertar dessas amarras. Eu preciso viver uma vida com propósito. Talvez o propósito seja esse, de alguma forma. Então, eu espero que, para quem assista isso até o final, siga sendo um caminhante de si mesmo, um caminhante consciente, conciso, coerente, que busque boas práticas, que busque encontrar a si mesmo, não se perdendo. Então eu fico por aqui e até o próximo dia.